Fala testadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Ti e hoje estou aqui para fazer uma análise de volume novamente, mas agora uma análise de volume da série Progressive de Sword Art Online. E hoje irei começar pelo volume 4, e aí você vai me falar: ah, mas faltou o volume 1, volume 2, volume 3. Por certos motivos eu acabei lendo o volume 4 antes e aqui eu irei trazer a análise dele, mas terão análise dos outros volumes da série Progressive. Inclusive, se você está vendo em ordem e parou nesse vídeo aqui do volume 4, você não irá perder nada de senso de continuidade. Vai continuar sendo abordadas as coisas, porque cada volume de Progressive meio que resume o que aconteceu no outro volume de Progressive. E Sword Art Online já tem essa fama de que você pode ler as séries, os volumes meio que numa ordem que você quiser. Então aqui já dá pra entender tudo que aconteceu nesse volume e você não vai me ver perdido ou vai se ver perdido nesse vídeo, beleza? Mas eu já fiz umas outras análises da main series de Sword Art Online. Caso você queira ver essas análises, eu vou deixar aqui o link dos cards para você conferir esses vídeos e aproveitar, porque esses pra mim são os meus vídeos favoritos aqui do canal e é muito legal trazer esse tipo de conteúdo. Então, hoje vamos falar sobre o quinto andar, como já falamos, Scarce of Deep Night. Bom, como eu disse na introdução, a história do quinto andar de Aincrad é uma história muito mais focada em algo que seja mais sério, algo mais sombrio. Até a própria estética do lugar remete a essa atmosfera mais sombria no qual vai ser introduzida pelo resto da leitura. E então já temos isso na cabeça, né? É um andar mais sombrio, já que o Kirito mesmo fala que é um andar que no beta pessoas matavam e acontecia muito PK naquele lugar, e foi onde aconteceu o primeiro PK da versão beta de Sword Art Online. Então já tem uma fama meio ruim, por assim dizer. E é muito interessante porque esse andar vem logo após a trama do quarto andar, que é mais centralizada nos Elfos Negros. E aqui nesse andar, essa trama é mais reduzida, o que explica e justifica a própria adaptação do anime ter pulado os outros andares para ir para esse andar, já que ele é um andar que não tem muito envolvimento da trama dos Elfos Negros. Porém, mesmo com isso, ainda tem um certo problema que eu vou explicar pelo decorrer do vídeo e também num vídeo que eu vou fazer do que esperar do filme de Sword Art Online Progressive Scarce of Deep Night, que é o filme que vai adaptar esse livro. Mas aqui vamos falar do livro em si. E o volume em si, o volume 4, Scarce, tem dois objetivos centrais que foram firmados pelo autor. E vamos discutir aqui se o autor conseguiu fazer esses dois objetivos se tornarem uma realidade. Vamos lá. Primeira, aspas do autor falando qual era o objetivo dele nesse volume. Bom, o tema do volume 4 seria o surgimento do Caixão Sorridente, enquanto o tema oculto seria o relacionamento de Kirito e Asuna. Eu pretendia retratar a trama do Caixão Sorridente, seu nome ainda não apareceu na história, é claro, que emergirá da obscuridade para liderar uma longa luta contra Kirito, enquanto por outro lado, tenta mostrar o atual status de relacionamento de Kirito e Asuna, que foram parceiros temporários até o quinto andar agora. E minha expectativa de início desse volume é que se vincula com o que foi estabelecido aqui, que é essa questão que ele falou do objetivo de mostrar o surgimento do Caixão Sorridente, o surgimento dessa guilda de pecados tão famosa de Aincrad, que atormenta Kirito até a saga Alicization, ou seja, muito tempo que essa guilda atormenta, não sabemos se ela vai voltar a Nittering, mas ela é uma guilda aí que já tem uma má fama com o Kirito, e eu já estava esperando isso ser introduzido nesse andar, por justamente ter esse respaldo do Kirito falando que no beta teste foi o primeiro andar onde aconteceu um PK. Então eu já estava na minha cabeça com essa questão, que iria acontecer algo nesse andar que fosse mais sério. Então já vinha uma expectativa muito grande para esse andar em comparação aos outros, porque ele seria um andar que fosse focado em PVP provavelmente, e ia dar essa trama mais interessante, né? Então a minha expectativa não fugiu muito do que o Reiki Kawahara tinha planejado para esse próprio andar na questão do objetivo do volume. Porém, como a vida é feita de poréns, não apenas essa expectativa que foi o que a história conseguiu entregar. Sim, uma outra surpresa veio no meio dessa leitura que eu vou conversar com vocês aqui no meio do vídeo, vocês vão entender
o que é essa outra surpresa e por que eu fiquei tão intrigado com essa história. Primeiramente, o volume começa com um contexto ali, uma contextualização das situações e do que aconteceu na série Progressive até então. Pois light novels de Sword Art Online, principalmente, são escritos de maneira no qual você pode começar por qualquer volume de Sal e você vai entender perfeitamente o que está acontecendo. Ou seja, sempre vai ter um momento que o Kirito vai dar um resumão das coisas, em alguns volumes muito maior do que se imagina, como o próprio volume 21, Início de Unita Ring, que ele resume a história inteira da light novel, ou alguns volumes só resumem uma coisa bem simples, mas sempre terá esse resumo. Então, caso você for iniciar uma leitura de Sword Art Online, você sempre vai ver ali um resumão, um monólogo do Kirito explicando tudo isso, ou para ele mesmo, ou para a Asuna, e aí vice-versa. É uma temática narrativa da própria história, que vai meio que se repetindo com o passar do tempo. E então, logo após essa conversa que ocorre numa fogueira, e é bem interessante porque essa conversa em si é um contexto da trama que vai rolar no andar, essa trama envolvendo o surgimento do Caixão Sorridente, já que o Kirito diz todas as coisas do Beta, todas as expectativas dele para tanto Karurin, tanto como todo o quinto andar, como um todo mesmo, né? Falando que é o andar que é mais centralizado em questão de túneis e tem toda essa questão. Então já dá essa expectativa na gente, já dá essa imersão na gente. Eu gosto muito dessa cena na fogueira, porque realmente envolve toda essa questão dramática que vai envolver essa narrativa. E eu acho que é muito interessante você já logo setar que é um lugar sério, que coisas sérias vão acontecer e que as politicagens desse volume em si vão ser bastante importantes, e depois dali nada vai ser o mesmo, porque de fato, depois surge uma gangue de PKs, nada vai ser o mesmo. E começamos a light novel pela visão da Asuna, o que é muito interessante, porque é uma escolha de ponto de vista narrativo que muda as coisas, e com o passar do tempo, e os comentários do autor mesmo ressaltam isso. As visões da Asuna são bem diferentes, porque o Kirito, quando ele está contando em primeira pessoa, a história tem um jeito de ser contado, um jeito mais específico. Agora, quando é contado do ponto de vista da Asuna, o próprio personagem do Kirito fica bem diferente, ele fica bem mais badass, como o próprio autor diz, e fica muito mais interessante ver como que os outros pensamentos se imergem, né? Eu acho que é um ponto muito forte de Scherzo, que é mostrar esse lado da Asuna muito interessante e muito com medo, que carrega esses traumas dos últimos andares por ver situações de perigo e por sempre contar com Kirito. E essa é uma trama de desenvolvimento que vai sendo desenvolvida por todo esse volume, que é a Asuna se vê independente, parar de ficar apenas nas costas do Kirito, beta tester que sabe das coisas e tudo isso. Ela se vê como um empecilho e ela quer avançar nesse quesito. Então é muito interessante, já temos essa trama na Asuna sendo plantada, né? No começo ali ela tenta um PVP com Kirito, ela hesita no final do PVP, mostrando ali uma fragilidade da personagem envolvendo duelos, o que é muito justificável, porque ali se você matar a pessoa sem querer, ou se a pessoa te matar, você realmente morre, e a pessoa realmente morre na vida real, então faz todo sentido ela ter esse medo, que acaba sendo desenvolvido com o passar do tempo, e ela acaba meio que se mostrando ali em situações no qual ela precisa estar longe do Kirito, ou está longe do Kirito por causa do acaso, e aí ela começa a crescer isoladamente, o que é bastante interessante, já pro povo parar de falar que a Asuna é inútil. Eu não entendo quem fala que a Asuna é inútil, porque ela é uma ótima personagem, só que ainda tem gente que fala isso, e eu gosto como o Scherzo, ele mostra que ela tá crescendo aos poucos para se tornar aquela esgrimista incrível que a gente tem nos episódios finais de Sword Art Online. Então o volume traz esse desenvolvimento da trama adjunto de momentos de interação realmente marcantes, que setam a dinâmica de caça ao tesouro, que cria uma dinâmica muito boa pro grupo, né? Eu gosto muito disso, eu gosto muito de como o quinto andar, ele meio que expande algumas questões do Aincrad para questões de diversão mesmo. E não é uma surpresa de Progressive, os outros volumes também estão fazendo isso, né, com o passar do tempo, mas em Scherzo eu vi uma coisa muito interessante, que é essa questão da caça ao tesouro de Karurin, essa questão de eles encontrarem uma loja, uma lanchonete, que ali dá um certo bolo para eles, que dão uma visão diferenciada para eles, e é uma coisa muito interessante
que acaba crescendo com o passar da história, e que eu realmente gostei de ver aquilo, sabe? A interação dos personagens, do Kirito e da Asuna, do Kirito vendo as diferenças do Beta, é uma coisa que Progressive traz, que não tem em nenhum outro lugar de Sal, porque Sal não explorou muito a Encrade, e quando começa a explorar bastante, é uma história muito interessante. Porém, é uma história que tem objetivo diferente, mas é semelhante ao Sword Art Online, porque a pessoa ela pode ler só o Progressive e amar, só que a ideia do Progressive é meio diferente do que tem no Sword Art Online, mas tem coisas que tem no Main Series que tem Progressive, então é meio que um costume que você acaba ganhando. Mas essa questão do beta é um bônus que só leitor de Progressive terá, e eu gosto muito de como isso é desenvolvido. E principalmente essa caça ao tesouro de Karin, quando isso é setado, quando o Kirito ele diz sobre essa caça e elas vão atrás, é muito legal ver a Asuna tendo esse amor, essa euforia por esse novo objetivo. E é muito legal ver eles caçando tesouros, seguindo, e também é um recurso narrativo bobinho para introduzir eles aos subterrâneos, já que eles vão buscar tesouros nos subterrâneos, e a trama desse andar é muito centrada nos subterrâneos, então é bastante interessante, mesmo sendo um andar que não é muito focado nas dinâmicas dele no início, só pro final. Fica mais uma politicagem, e aí no final a gente chega nas dinâmicas, mas quando chega nas dinâmicas também é muito interessante. Então, eu realmente gostei muito dessa trama da caça ao tesouro. E então, entrando nas tumbas de Karin, a gente começa a ver coisas muito interessantes que são individualistas desse próprio andar até então, que são os outros mobs, os mobs dos tipos fantasmagóricos, o que é muito legal, porque até o momento a gente teve muito desenvolvimento de mob tipo besta, mob tipo minotauro, sei lá, e agora finalmente vamos para um novo tipo de mob, que é o tipo mais fantasmagórico, o tipo mais sobrenatural de Encrade, que também vincula bastante com a lore do andar. E é muito legal porque a gente é introduzida a uma mini questzinha, né, de uma fantasma que de início assusta a Asuna, e ela se vê tipo super com medo daquela fantasma. E a gente vê ali que praticamente ela é uma fantasma não hostil, o que é bastante diferente da expectativa, porque a gente pensa que a fantasma é monstro, então vai chegar, vai atacar. A própria Asuna pensa isso, e acaba que a gente é surpreendido, porque é uma fantasma que não mostra uma hostilidade, ela não mostra uma sede de sangue, uma vontade de matar. Ela é simplesmente uma fantasma inofensiva. E é interessante porque essa trama da fantasma inofensiva, quando ela é explicada, ela realmente me pegou, e eu entendi a função narrativa dela estar nesse volume, que é os paralelos com Asuna. Eu acho isso muito legal, porque a história da fantasma é uma história meio que vinculada ao abandono. E uma das coisas que a Asuna pensa nesse andar, além da questão do individualismo, que ela precisa se tornar individual, precisa evoluir por si só, porque vai chegar um momento que ela não vai precisar do Kirito, é o momento que ela não precisar do Kirito, porque ela não quer se despedir do espadachim. Ela gosta de estar com o espadachim. Então é bem interessante a gente ver esse crescimento, essa ideia de que a Asuna, ela vai ter que, em algum momento, ela vai se desvencilhar do Kirito, e ela não quer que isso aconteça, mas vai acontecer, então ela tem que ser forte, para quando isso acontecer, ela poder se proteger sozinha e não precisar das habilidades do espadachim negro. E isso é muito interessante porque a história da garota, que é introduzida, da fantasma, envolve um barão, um dono lá, um rico, que acabou esquecendo a esposa nos subterrâneos. E com isso, acaba que a gente descobre que isso é um medo da Asuna trespassado numa situação, trespassado nesse momento da quest. E é legal porque você vai me falar: ah, mas é um medo da Asuna, mas é algo sólido. Porém, eu vou te lembrar que isso é criado, é uma narrativa criada, então faz todo sentido o autor ele criar uma temática, uma ideia, é igual em próprios filmes e questão audiovisual, quando a gente tem uma cena de tensão, normalmente essa cena é numa tempestade.
vinculando esse sentimento de caos e desespero de dentro das personagens. E é interessante porque aqui a gente tem isso sendo criado de uma maneira bem sutil e que a gente pode falar, não, é só uma quest do andar, quando tem todo esse paralelo por trás da história da Asuna e do Kirito que está sendo desenvolvida nesse andar. Ou seja, é muito legal ver o quanto que o Rei Kawahara esforça para fazer tudo isso se conectar e fazer o sentido com o segundo objetivo desse volume, que é mostrar como que o relacionamento de Kirito e Asuna avançou e como que eles estão interagindo agora. Ou seja, é muito legal ver esse desenvolvimento gradativo da narrativa, porque a gente já está entregue à narrativa, a gente já vive esse mundo, a gente já está entendendo os personagens, a gente entende o universo e a gente está pronto para novidades envolvendo esses personagens e desenvolver esse universo que está sendo cada vez mais apresentado, expandido, que é o universo de Aincrad. Ou seja, é uma coisa realmente muito ótima que o Rei Kawahara traz nesse volume que eu tenho que pagar pau. Porque quando eu vi esse paralelo e eu li de novo esse trecho, eu falei, isso é totalmente Asuna e Kirito nesse andar e faz todo o sentido. Após isso a gente vai para uma noite na cabana, que ali fala muito sobre esse medo da Asuna, né? Ela se vê ali meio que solitária no quarto e aí ela fica preocupada com a Argo, né? Ela pensa na Argo e vai tomar um banho no próprio hotel que eles estão. E enquanto ela vai tomar um banho, ela já veste o maiô, já está preparada para ir, ela vê o Kirito tendo uma certa preocupação com a Argo também, só que o Kirito ele sai da cabana. Então Asuna, sem perder tempo, já veste sua roupa e vai até onde o Kirito deve estar indo depois de tudo que aconteceu, né? O Kirito ele tá muito misterioso nas suas saídas. Então acaba que o Kirito ele vai e sai andando pela cidade e a Asuna vai atrás dele, claramente, correndo pra caraca, o Kirito lá na frente, quase impossível de ser alcançado. E nesse momento, o Kirito está indo muito rápido e ela não consegue alcançar, meio que ocorre uma separação, finalmente, da Asuna do Kirito. Então vemos essa trama que desde o início está com a Asuna sendo mais desenvolvida e chegando ali no seu ápice, que é a Asuna sozinha lidando com tudo que pode acontecer de ruim nas tumbas, porque ela segue e vai para o segundo nível, no segundo nível já não é uma área segura, e aí ela acaba caindo pro terceiro nível e as coisas começam a escalonando, e aí vem uma escalonação de problemática, e acaba que as coisas ficam bem tensas pra Asuna, e ela se vê ali com uma necessidade do Kirito por perto, mas ela não pode ter o Kirito por perto. E isso é legal, porque é um momento que corta o cordão umbilical da Asuna do Kirito, porque ela, desde o primeiro andar, ela se viu muito precisa do Kirito, ela se viu muito necessitada daquela companhia, e aquilo aí meio que fez ela se ofuscar e se ver como uma pessoa que só tá atrás, uma sombra do Kirito. E ali é um momento que tudo se desvincula e agora temos Asuna lidando sozinha com as coisas. E caras, que da hora a leitura desse momento, porque eu gosto muito de como a tensão narrativa que cresce e ela acaba entrando em problema, em cima de problema, em cima de problema, que a gente não sabe como aquilo vai ser resolvido e a gente fica eufórico por aquilo. E é muito legal. Quando ela perde a rapinheira, cara, é um desespero total. Eu fiquei lendo e fiquei, mano, o que vai acontecer com a Asuna? Como que ela vai sair desse local? Porque ela estava sem uma arma de proteção, ela estava sozinha, ela já não sabia lutar com arma de proteção, imagine sem, e ela estava nos túneis, em um lugar solitário, ela podia morrer ali. Então, é muito legal esse momento, e as coisas acabam crescendo ainda mais quando ela descobre uma coisa que vai se tornar uma trama fundamental para esse momento, que é a surpresa desse volume, que eu falei no início do vídeo. Essa é a surpresa, que é a trama de toda a manipulação e do surgimento do Caixão Sorridente. Thiago, mas essa é a trama principal. Sim, é a trama principal. Só que a politicagem disso não é uma coisa que o Rei Kawahara disse que era o objetivo. Mas isso, influenciando os personagens secundários, é muito da hora. E é um ponto incrível pra essa narrativa que eu realmente gosto demais e que é impossível
eu não me senti tão eufórico com isso, porque em todas as histórias isso é o que me chama a atenção. Eu gosto dessa interação, dessa visão diferente de cada visão daquele lugar com uma trama. Ou seja, uma visão diferente de cada interlocutor daquela história para a mesma história. Então, nossa, é muito legal ver essa politicagem. E aqui é mostrada numa cena que, nossa, é uma tensão ferrada, porque a gente vê dois encapuçados conversando. E esses encapuçados estão conversando sobre manipular as duas guildas e fazer a ganância de uma delas, que no caso são as guildas que são estabelecidas nesse volume, crescer, porque um objeto misterioso motiva a ALS, que é a Aincrad Liberation Squad, a Squad de Liberação de Aincrad, ir pra batalha, enquanto a festa do Ano Novo, que é outra coisa que foi moldada, uma coisa que foi planejada nos volumes anteriores, já que estamos muito perto do Ano Novo, e então eles vão criar uma festa com as guildas. Porém, a guilda do ALS, né, a Aincrad Liberation Squad, está querendo enfrentar o boss enquanto todo mundo está naquela festa, mesmo meio que ludibriando a galera para conseguir o objeto misterioso que eles tanto falam. E contextualizando melhor, as guildas principais desse volume, para vocês não se verem perdidos com passada análise aqui do vídeo, são a Aincrad Liberation Squad, a ALS, que é liderada por Kibal, e acreditam que para conseguirem subir no game de maneira justa, todos devem compartilhar os recursos igualmente. Ou seja, todo mundo tendo o mesmo recurso, tendo a mesma oportunidade, vai ter mais gente na linha de frente, e essas pessoas na linha de frente vão lutar com mais força. Porém, é uma ideia que vai meio que, de certa maneira, atrasar o vencimento do jogo, porque essas pessoas estarão tão focadas em crescer conjuntamente, em comunidade, que vão crescer com um maior tempo para todo mundo estar no mesmo nível. Ou seja, é uma ideologia que exige tempo e que muitas pessoas podem discordar, mas essa é a ideologia do ALS. Então temos o Dragon Knights Brigade, que no caso seria ali a Dragon's Alliance futuramente, né, que é a DKB, eu vou chamar ela aqui de DKB, que é liderada por Lind, um cara que após a morte de Javel começou a se vestir como ele, ou seja, quase um cosplay dentro de Sword Art Progressive, e eu já falei do Lind em outros vídeos aqui, caso você esteja vendo em ordem continuidade, né, mas esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço de análise de Progressive, então, de certo modo, eu já falei do Lind aqui pra você do futuro, mas pra você do passado eu tô falando do Lind pela primeira vez, então por isso que eu tô explicando ele todo de novo. E acreditam que os jogadores mais competentes devem ser o símbolo de esperança na linha de frente, gerando assim inspiração para vencer o jogo. Ou seja, os mais competentes vão para a linha de frente e, enquanto isso, as pessoas de fora que não estão na linha de frente vão se inspirar nesses mais competentes e futuramente entrarão na linha de frente. Ou seja, uma questão muito mais de capacitação, de você ser uma pessoa necessária naquele lugar, não você apenas subir quando a outra pessoa estiver próxima de você. Os melhores jogadores vão na frente e é isso, praticamente. E essa é a linha de pensamento do Dragon Knights Brigade. E os pontos em comum são: as duas guildas são influenciadas pela figura do Javel, que após a sua morte se tornou uma figura inspiradora para todos que presenciaram sua morte. Ou seja, todos que viram Javel morrer daquele jeito, meio que olham para ele com respeito e começam a meio que projetar as ideias que honrariam o legado do Javel. Para o Kibal, a ideia é todo mundo crescer junto, todo mundo crescer unido, porque todo mundo precisa dos mesmos recursos para conseguir vencer. E a ideia do Lind é os melhores jogadores irem lutar para evitar possíveis mortes de pessoas inocentes. Ou seja, os dois estão querendo proteger os players da sua maneira diferente. Ou seja, o Kibal, ele não é um vilão ainda, entendeu? O Kibal, pra quem não lembra, é esse cara aí que eu vou estar deixando uma foto dele aí na imagem do vídeo, que é um personagem que aparece em Progressive, apareceu no filme de Iron Stars Night, apareceu no segundo episódio do anime, e ele é um cara lá que ele tem todas as coisas contra os beaters, né, os beta testers. Só que o argumento dele é infundado. Ele é falho, mas não quer dizer que o Kibal é um vilão. Ele acredita que ele está certo, entendeu? Então ele é mais um cara ali que entendeu, interpretou as coisas erradas.
de certa maneira, mas ele não é totalmente errado na ideologia dele. Isso é legal porque tira uma ideia estereotipada do Kibal. E Progressive tá fazendo muito isso. Porque se você ler apenas Art of Star's Night, parece muito que o Kibal, ele é apenas um desgraçado. Quando ele é um desgraçado com motivos. Entendeu? Diferente de certos personagens que a gente já vai falar que realmente são desgraçados, que a gente tem que admitir que realmente são personagens nojentos. E por último temos o Bro Squad, que é o esquadrão do Aguil. E é só isso. É o esquadrão do Aguil. Ele é super importante pra história, só que eu não vou me aprofundar muito nele, porque ele é simplesmente o esquadrão do Aguil, e eles já tiveram um momento de formação nos volumes anteriores, que eu já vou comentar aqui no canal, então não faz muito sentido eu explicar o Bro Squad, já que ele não tem uma total importância, ele só tem mais importância lá pro final do volume. Mas é interessante eu citar que o Bro Squad também tá nesse meio. Então a tensão narrativa cresce, e a Asuna se vê ali meio que ferrada, mas ela consegue desviar a atenção daqueles PKs que estavam ali. Então praticamente é muito interessante como ela desvia a atenção, né, usando o artifício do bichinho ladrão, né, do ratinho ladrão que roubou a espada dela. E ali tem toda uma trama envolvendo o ratinho ladrão que eles matarem, droparem a espada dela para eles. Então fica uma coisa muito bizarra, porque ali é um momento que a Asuna está encurralada e os inimigos dela estão com a espada. E ela se vê, cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma espada aqui e vou lutar contra eles. Eles não podem ficar com esse loot. Até que uma figura surge para salvar a moça em perigo. Não é para salvar a moça em perigo, pelo amor de Deus. Mas o Kirito surge nessa cena. E pra você pode ser que o Kirito surgiu para salvar a moça em perigo. Mas não, meus amigos. Porque vocês vão entender aqui todo o paralelo que rola nesse momento. Kirito, ele surge e ele começa a conversar e ele reconhece uma das figuras que estavam ali, que era a Morte. Figura que ele encontrou no terceiro andar de Aincrad e aqui está encontrando de novo. Então já tem esse vínculo, essa história do Morte com o Kirito, já que o Morte também é um beta tester aí que teve envolvimento com o Kirito antes e agora está de volta pra atormentar o Kirito de certa maneira. E aí eles se encontram, né? O Morte chama ele, qual é Black Key, o jeito que ele sempre fala com o Kirito. E aí a gente tem um momento que os dois encapuçados estão tendo vantagens sobre o Kirito. E é muito interessante isso, porque subverte uma coisa que a gente poderia acreditar que fosse acontecer, que não acontece nessa narrativa aí, que eu dou ponto pro Rick Kawahara de como ele conseguiu contornar a situação da mocinha sendo salva pelo o herói para a heroína salvar o mocinho. Isso é muito legal, porque nesse momento a gente tem todo esse encurralamento do Kirito e a Asuna tá presenciando tudo aquilo e o Kirito ele vai morrer se ele ir por uma luta com 2 PK, já que é 2 contra 1 e o Kirito ali ele claramente tem uma desvantagem, já que ele tá sozinho. Então, Asuna, nesse momento, num pico narrativo muito bom, eu gosto muito dessa cena, ela grita para meio que assustar o cara que tá com a espada dela na mão, a rapieira dela na mão, e meio que quebrar o clima da situação, porque ele tava indo atacar. Então ele deixa a espada cair, e quando a espada cair, o bichinho vai até o loot, porque o loot caiu e o bichinho é movido a pegar loots que estão no chão. Então ele vai pegar a espada, e enquanto isso que ele tem toda a vantagem, já que agora ele está assustado, então o Kirito pode atacar os caras, e a espada caiu, ou seja, a desvantagem virou de lugar, não está mais com o Kirito por estar um PVP com 2 pessoas, mas sem estar com essas 2 pessoas, já que o Kirito agora pegou eles desprevenidos e ele pode atacar, e a Asuna está ali também. Então a Asuna agora está com a espada dela, então agora é 2 contra 2 realmente. Então as coisas estão meio que iguais, não estão mais em desvantagem. O que é muito importante, porque eu acho que o próprio conceito da vida real de um ladrão, de um assassino, ele se vê em um pé de igualdade. Exemplo, quando você olha o ladrão antes dele vir te assaltar, ele se vê mais amedrontado. Então faz todo sentido. No caso aqui, a Asuna virou o olhar pro ladrão, já que ela fez o ladrão se ver ali num momento de susto, ou seja, ele não vai conseguir efetuar a atividade criminal que ele ia fazer. Cara, é incrível esse momento. E é um dos ápices narrativos desse livro. E que eu tô muito ansioso pra ver como que eles vão fazer isso no filme. Porque eu tenho certeza que essa cena vai ficar
impagável com o grito da Haruka Tomatsu, e eu tô muito ansioso, e o filme vai vir esse ano, então, meu Deus, eu li isso aqui e fiquei muito eufórico. Conflito que logo em seguida é desenrolado com uma cena que pra mim é a melhor cena Kirisuna de Progressive. Tem gente que discorda, acha que uma cena mais lá pro final é melhor, mas eu vou explicar o porquê que eu não acho aquela a melhor cena e o porquê que eu acho essa a melhor cena. Por um motivo simples de que é uma tensão muito mais forte entre a Asuna e o Kirito, né? Porque o Kirito ele pega a Asuna no colo, sai correndo e pega a capa de visibilidade e se esconde com ele na frente dela, segurando a respiração. E aquilo é muito mais próximo do que qualquer outra cena de Progressive envolvendo os dois. E como é escrito é muito bom, porque você sente a tensão, você sente o quanto que ali tá um clima entre os dois. Nossa, pra mim é a melhor cena Kirisuna de Progressive, facilmente. Além de ser muito engraçado ver a Asuna ali, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? E ela segurando a esgrima com medo dela cair e aí acharem eles. Porque o Kirito, ele atrai, né? Antes ele aproveita que o grito da Asuna vai atrair diversos monstros e ali não tem como eles irem até o Kirito e a Asuna. Eles, praticamente ele usa a capa de ocultação para conseguirem sair daquele momento de desespero ali contra os PKs. Eu acho sensacional a estratégia do Kirito e da Asuna naquele momento, né? O Kirito ele pensar naquilo, na Asuna ela ter feito aquilo, e é uma combinação muito boa que resulta nessa cena muito legal de Kirisuna, que praticamente eu acho que vai ser a que o povo vai mais surtar se for animada. E logo após todo esse conflito, essa confusão ser resolvida, a gente tem a participação de Argo no volume, que aparece num banho com Asuna. E caras, é muito engraçado, porque esse momento é um outro momento de banho em Progressive. E é uma coisa que já tá ficando muito o ciclo vicioso da parada. Já são 4 volumes e teve, eu acho que umas 4 cenas de banho já. E, sério, todo volume de Progressive tem uma cena de banho. Eu já tô achando isso muito maçante. Só que essa cena de banho também é importante pra narrativa. Porque o Rick Ohara tem mania de aproveitar o fanservice, né, da cena de banho pra fazer diálogo importante. E aí ele faz um diálogo importante, de um entendimento mais íntimo do porquê Argo coleta informações. E é muito legal saber disso, cara. É uma conversa muito íntima, muito livre das coisas. E elas estão nuas, então faz um sentido na cabeça deturpada do autor. Eu não entendo, eu só simplesmente me incomodo muito. Tem muita cena de banho em Sword Art Online Progressive. Só que nesse caso, o texto dessa cena de banho é maravilhoso de novo, porque eles conversam sobre o porquê que a Argo faz aquilo, que ela coleta informações para proteger as pessoas, que ela é uma beta tester, e o caramba, tem todo um envolvimento com isso. E é muito legal, porque ela gosta também, ela é uma pessoa que pode fazer aquilo, então ela vai fazer aquilo, é muito legal. Além de uma dinâmica bem interessante que mostra que pra Asuna agora, a Argo é uma amiga. Isso é legal, porque a Asuna até agora era muito próxima do Kirito e de vez em quando era apenas de conversar, mas agora ela vê a Argo como uma amiga. E isso é muito importante, porque logo depois de tanta coisa que aconteceu com a Asuna, esse peso dela ver uma outra pessoa como amiga é muito grande. Eu sinto que no filme vai ser muito maior, porque ela teve aquela amizade que não deu certo com a Mito e deu merda, então ela dá a entender que tá dando uma outra chance pra ter uma amizade com alguém. É muito legal. Tipo, é muito bom ver a dinâmica da Asuna e da Argo nesse momento. Além de, claro, uma luta que, pelo amor de Deus, é muito louca. Luta no meio do banho, que elas trocam pro maiô, né? E elas lutam ali dentro do banheiro. É bizarro, mas isso aí também é uma coisa que acontece, né? Pra mostrar o desenvolvimento da habilidade de luta da Asuna. E como que a Argo, ela realmente, mesmo sendo uma pessoa que não luta com armas de normalidade, né? Armas de espada, lança, qualquer coisa, outra coisa. A Argo é rápida e por isso que ela sobrevive às coisas. E ela tem um ataque com a garra que ela é imbatível. Então ela no PVP é realmente muito boa. Então faz sentido a Argo, ela se arriscar pra ir
buscar informação, porque é uma coisa que a Asuna fica preocupada, né? Dessa questão de tipo, nossa, Argo, mas você se arrisca demais. Você devia ficar nas linhas de frente, não arriscar muito sozinha pra coletar informações. Só que aí ela mostra que ela sim, ela é capaz de fazer as coisas sem nenhum problema, porque ela sabe o que tá fazendo e ela sabe como fazer aquilo direito. E então, finalmente, Argo, Asuna e Kirito juntos. E é muito legal, porque é muito legal ver Argo realmente entrando num grupo e estando com os três ali. Então começamos a visualizar um objetivo da trama de todo esse andar daqui em diante. O objetivo é evitar que a Aos consiga o Inter vencendo o boss antes deles. A problemática é, esse é possivelmente o boss mais forte que eles podem enfrentar. Então é algo muito restrito, porque nas últimas batalhas foram batalhas que os grupos estavam indo juntos. E aí acabou que, de alguma maneira, a Asuna e o Kirito estavam junto desses grupos, ou trouxeram grupos novos, como os próprios elfos no quarto andar. Agora é uma batalha que eles precisam fazer sozinhos antes que um grupo faça para conseguir a bandeira. Que o objetivo misterioso que eles querem é uma bandeira que dá toda a força de buff para todos os membros do grupo, da guilda que está naquele lugar. Ou seja, quem ganhar essa bandeira vai ter o grupo muito mais forte do que o outro e vai desbalancear totalmente. E como é uma guerra de ideologia que está acontecendo, dos mais fortes serem os que tem que ficar na linha de frente, de todo mundo ter que ficar na linha de frente, vai fazer um conflito de ideais, e desse conflito de ideais vai gerar uma guerra, possivelmente. Então, essa guerra não pode acontecer. É o que faz os personagens se motivarem a ir lutar, e é o objetivo deles. A problemática é que o boss é muito forte e não dá para eles enfrentarem apenas os três. Porém, tem uma solução para essa problemática, que é recrutar um grupo temporário, que seja mais ou menos umas 12 pessoas. Mas 12 pessoas são pouca gente, Thiago. Realmente é pouca gente, mas é a única chance que eles têm. Pegar pelo menos 12 pessoas para conseguirem enfrentar esse boss, já que muitos dos grupos do beta conseguiram enfrentar o boss com pouca gente. E eles têm que confiar nesse quesito. Então acontece o recrutamento de grupo temporário de 12 pessoas para vencer o boss. A luta mais complicada de todos, porque o boss do quinto andar é o mais forte até agora, com o menor grupo de todos, com 12 pessoas. E esse grupo de 12 pessoas é bem interessante, porque, vamos lá, entre os membros temos Kirito, Asuna, Agil, Hanfer, Shivata, Litten, Okyotan, Liu Feng, do Bro Squad, Ilobaka, do Bro Squad, e Naijan, do Bro Squad. Ou seja, tem 4 pessoas do Bro Squad, a guilda do Agil, tem algumas pessoas da Aliança de Liberação da Encrade e do Dragon's Alliance. Ou seja, é uma junção de diversas pessoas por motivos diferentes que movem eles na narrativa de jeitos diferentes. Isso é muito legal, porque é algo que o Ricalara ele faz de um jeito muito bom, porque faz um sentido todo mundo estar ali por um motivo. E o Kirito ainda não saber qual é o motivo que move ela, tá ligado? Não saber qual é o motivo que move ele, tá ligado? E um destaque desses 12 personagens, que é algo que realmente me chamou a atenção, são 2 personagens, Litten e Shivata. E o porquê que eles me chamaram a atenção nessa narrativa? E eles são até o foco da arte final do volume, né? A artezinha de Chibi da Shivata e o Litten. É muito fofinho. O porquê? Por simplesmente o papel deles narrativo ser muito interessante. O primeiro, Litten. A Litten é uma personagem com uma história bem comovente que mostra a predominância de players masculinos que leva à discriminação de mulheres em posições de virilidade, como tanks, no qual é a posição de Litten. Ou seja, toda essa ideia dela ser uma tank já engloba um preconceito com mulher ou sexo frágil. Então não faz sentido ela usar essa skill, ela ser dessa classe, né? E o porquê que isso é interessante ser mostrado no anime? Que é algo que existe na vida real, existia até pouco tempo. Esse preconceito com mulheres nos games. Na verdade ainda existe isso. Até mulheres no YouTube também.
E é muito interessante ver isso sendo abordado aqui no Light Novel, porque mostra um espelho de que isso é uma baboseira. E Sword Art Online é uma light novel para todos os públicos, mas predominante para adolescentes. E adolescentes já terem essa visão de mundo, que já é implantada em Sword Art Online de várias maneiras, que são a predominância do cast masculino, do casting feminino na light novel, das temáticas, das lutas, da espadachim mais incrível de Alô ser a Zekken, da Fanatio ser uma oponente igual pro Kirito. Esses tipos de narrativas eu acho muito interessante colocar pra mostrar esse lado de que Sword Art Online não é uma obra totalmente com a visão machista patriarcal que todo mundo pensa que tem pelo Kirito e Asuna ser um casal hétero padrão. Não tem muito esse envolvimento, né? Se bem que algumas visões e algumas ideias de olhar as personagens femininas como um certo tipo de produto, porque elas sempre estão com roupas que podem fazer diversos action figures e diversas outras coisas, é uma coisa errônica e que eu tenho a criticar a série Sword Art Online. Mas tematicamente, as mulheres que são apresentadas em Sword Art Online são muito bem apresentadas e a Litten é uma delas. Eu gosto de como ela tem toda essa trama dos tanks, ela é de uma classe que é mais forte e que ela ali não precisa de ninguém para ser o protetor dela, sabe? O Shivata, ele não é um protetor dela, mesmo tendo esse sentimento, esse clima fofo do casal, que é uma das melhores coisas desse volume em si, né? Eu gosto muito do casal Shivata e Litten. Só que acaba que a Litten não necessariamente precisa do Shivata. Eles só literalmente são muito próximos. E isso é muito legal, porque tira uma necessidade das personagens para uma figura masculina mais foda, que tem muito em Sword Art Online, inclusive, né? No próprio Alicization tem isso, né? A narrativa final é com o Kirito voltando e todo mundo dependendo dele. Eu acho muito legal a Litten, ela ser uma personagem que quebra esse contraponto, né? É uma conversa muito legal da gente ter e que fez ela ser uma das personagens que eu mais amei em todo esse livro. Além também da história dela, que é sensacional, que envolve o bug de Aincrad, né? Mostrando mais bugs no sistema do jogo, que dá mais uma verossemelhança do jogo, do anime com a realidade. Isso é muito legal. Além da influência também de Lisbeth em um flash forward muito legal que finaliza o capítulo, que é ela falando que uma ferreira amiga dela, mulher, ajudou ela a construir a armadura. Essa amiga ferreira seria Liz, que vai ser apresentado mais pra frente. É muito legal ver o Kirito falando. Muito legal ver uma ferreira mulher. E ele vai conhecer essa ferreira mulher. Vai se tornar a maior ferreira de Aincrad, que é a Lisbeth. Ou seja, cara, é muito legal. Esse finalzinho de capítulo é muito gostosinho. É um capítulo muito gostosinho. Além também das temáticas, né? O Kirito e a Asuna shippando o Litten e a Shivata. É muito legal. Nossa, eu amei esse capítulo. Esse pá é um dos meus favoritos. Então vamos para a parte final desse volume, que é muito legal, que é a batalha contra o boss. E, cara, eu amo todo esse envolvimento, desde o labirinto, que tem temáticas muito diferentes, envolve escalada, é muito da hora, e toda a questão que envolve aonde é a sala do boss, que a gente não sabe, é um lugar meio secreto, meio... você não conhece as coisas num todo, eu acho muito maneiro. E eu gosto dessa diferenciação dos outros andares, que também tiveram seus labirintos, suas salas do boss de maneiras únicas, só que aqui em Scarecrow vem de uma maneira ainda mais única ainda, mostrando esses lados, essas dinâmicas do labirinto, que eu acho muito interessante. É uma coisa que o próprio Reiki falou, que nesse volume ele não focou muito em skills ou em habilidades de luta ou qualquer outra coisa. Ele focou nas dinâmicas de labirinto. E isso é, de fato, uma das melhores coisas desse final. É muito sensacional. Além, claro, da descoberta da sala do boss, que é desesperador. E, cara, que construção de tensão gigantesca que foi essa descoberta do labirinto. Porque quando a gente entra no labirinto, a gente não sabe onde é a sala do boss. E até o momento a gente não sabe. E aí Argo e Kirito vai naquela escada e quando eles sobem, meio que parece que se eles pisarem em certas linhas, lugares vão atacar, vão sair do lugar, o próprio labirinto vai atacar.
E a gente fica nessa descoberta de, cara, isso aqui parece muito uma sala do boss, mas não parece ser porque não tem nenhum boss aqui. Deve ser a armadilha do labirinto, né? E aí tem a construção de uma mão saindo, e aí sai uma outra mão, e aí sai um braço, uma perna, é muito da hora essa parte, porque a gente fica desesperado, a gente não sabe o que está acontecendo, junto com os personagens também. E é algo muito grande, o que faz a gente pensar, cara, esse boss é gigantesco. E é muito legal, porque esse descobrimento progressivo do que o boss era todo o labirinto, não um boss mob, é muito da hora. Porque tem toda essa dinâmica de não encostar na linha, essa dinâmica de que as coisas vão crescendo, você não sabe se o boss ele é pequeno ou grande. Quando a gente descobre que é o labirinto, a gente fica, uou, como que a gente vai enfrentar esse cara? Sabe? É realmente muito legal ver isso, né? E ainda bem que tem esse nerf do não pisar na linha. Porque se não tivesse, esse boss seria invencível. Porque em questão de ser grande, ele é imbatível, sabe? E essa fraqueza é uma fraqueza muito interessante, uma temática muito legal que os personagens tiveram dificuldade pra enfrentar. Não foi algo fácil. O boss não foi algo fácil pros personagens. Foi difícil. Mas até eles descobrirem esse ponto fraco, nossa, foi ainda mais difícil do que se imagina, sabe? Então eu gosto muito dessa batalha final, né? A dificuldade de lutar, todas as dinâmicas, Shivata sendo pego, Argo sendo pega, eu gosto. É realmente um desespero que eu acho que na animação vai funcionar demais. E claro, coisas que eu tenho que destacar é o Kirito agindo como líder nesse final. Eu acho muito da hora, porque o Kirito agindo como líder foi algo que incomodou muitas pessoas quando eu tava lendo, tava falando mesmo com pessoas que o Kirito ele agia como líder. E o povo ficou falando, cara, o Kirito de Alicization ele não é assim, ele não age como líder, ele não tem essa parada. Então tá incoerente, mas não tá. Porque tem uma explicação disso, né? Ele está cumprindo um papel em frente ao desespero, né? Isso é muito legal, ele não tá sendo líder porque ele é um líder. Ele está sendo líder porque precisa ser o líder naquele momento. Então faz todo sentido com o personagem do Kirito mesmo. Eu acho que funciona demais aqui. E é o ápice da tensão dramática. Porque o Kirito grita, ele fica desesperado. Fica realmente uma batalha de guilda muito legal. Eu acho que funcionou muito bem essa batalha final. Foi um dos ápices da leitura que eu não conseguia parar de ler. Eu achava muito incrível cada movimento. E é uma coisa que vocês só vão ter essa experiência lendo. Então leia Skerson. Caso você esteja vendo esse vídeo, eu espero que você tenha lido. Se você não leu e tá pegando spoiler, leia Skerson. Porque esse final é muito louco, é realmente muito bom. Além dos melhores momentos da luta também, que é a Argo usando sua habilidade de garra, Kirito intercalando, Halfer jogando aquela arma de arremesso no bicho, é muito louco. Tipo, é muito bom mesmo. E o ataque final é sensacional. Porque após toda essa luta com a Sala, aparece a verdadeira forma do boss, que é o Vuscus the Variant Colossus, que é o colossal, o monstro golem que apareceu no pôster do filme. Aí ele aparece de fato. O boss não é aquele colosso apenas, é a Sala, é tudo aquilo que tá azul, ou seja, é algo gigantesco essa luta contra o boss. O que é sensacional. E a finalização do Kirito com uma Horizontal Square é incrível. Porque a Horizontal Square é a primeira habilidade que o Kirito usa na main series. E é que ele usa pra matar o bicho. E é incrível, é um final muito satisfatório. Nossa, eu amei ler esse final. Mas o final não é o clímax final da batalha do boss. Porque ainda tem muita coisa pra desenrolar. Inclusive, a tensão final de quem está com a bandeira e a maneira como a tensão cresce e o jeito inteligente como o Kirito resolve, tá de parabéns. Porque você se vê numa situação que você não sabe quem é a pessoa que tá mentindo ou se tá dizendo a verdade. E o Kirito não podia espiar o inventário de todo mundo para ver quem estava com a bandeira. Então tem uma bomba ali. Só que ele não pode tentar desarmá-la, porque senão ele vai sair como errado. E ele não pode dizer que a bomba está no local, porque senão ele vai fazer as pessoas se sentirem mal. Então ele tem que arrumar um jeito, ele tem que dar uma contornância para conseguir fazer as pessoas falarem, a pessoa que está com a bandeira falar que está com a bandeira,
com muita boa intenção. Então, nossa, o jeito que o Kirito resolve isso, se ajoelhando e implorando pra uma pessoa específica que ele acha que é uma porcentagem de, sei lá, 50%, e ele acertando, é muito louco, é muito maneiro. Tipo, é muito bom. É uma das tensões narrativas que mais me pegou nesse volume. E envolvia todo o crescimento, porque tinha gente da Aliança, né, e tinha gente da Dragons ali. Então, dependente de quem estivesse escondendo a bandeira, ia ter um benefício para sua própria guilda. E a ganância e a vontade de querer fazer a guilda vencer o jogo faz pessoas mascararem que estão com a bandeira. Então, cara, é incrível. Eu gosto bastante desse final. Eu acho que a tensão narrativa é incrível. E claro, depois do Kirito descobrir quem tava com a bandeira, ele fica com a bandeira pra dar pelo menos um parecer pra aliança, pra eles não fizerem merda. Porque eles chegaram na sala do boss, que não parecia ser uma sala do boss, enfrentaram o boss e venceram o quinto andar. Então se a aliança chegasse ali e simplesmente só visse que não tinha ninguém ali, eles iam achar que o boss ainda não foi derrotado e que rolou algum bug, talvez. Então o Kirito ele fica pra falar com o Kibao e pede pra todo mundo subir. Isso é legal, porque volta uma questão que é muito legal. A Asuna volta pra ficar com o Kirito. E é legal ver o crescimento do Kirito e Asuna, porque enquanto acontece toda essa batalha contra o boss, toda essa temática de desespero, o Kirito ele tem um foco muito grande em olhar pra Asuna. Na luta contra o boss ele olha pra Asuna quando ele tá quase desistindo, ele vê a Asuna e ele segue pra frente. Antes deles entrarem na sala, de fato, né, eles seguirem em frente, a Asuna segura a mão do Kirito, e o Kirito ali, ele quase com medo, ele literalmente sendo uma pessoa bem raivosa, não sabendo o que tá fazendo, o Kirito bem no ódio mesmo, e fazendo as coisas porque ele tem que fazer aquilo pra um benefício pessoal, ele se sentindo egoísta, e a Asuna dá a mão pra ele, de uma forma muito linda no meio do volume. Então, tipo, ele tá tendo um envolvimento muito grande com a Asuna, muito íntimo com a Asuna, mesmo não dizendo. E a Asuna tá tendo um envolvimento íntimo também, porque ela vê o quanto que o Kirito é importante pra ela, e ela não quer sair de perto do Kirito. Mas não quer sair de perto do Kirito porque ela precisa do Kirito. Não, ela já tá aprendendo a lidar com as coisas sozinha. Ela quer ficar perto do Kirito porque gosta do Kirito, tá ligado? Os dois estão começando a ter esse envolvimento, esse relacionamento, essa coisa mútua, esse amor um pelo outro, sabe? É uma coisa muito legal. E nesse final, o Kirito ele fica pra ficar sozinho ali, cara. O maior desespero. E a Asuna fica com ele e fala, não, tô com você. E aí o Kibao chega junto com a aliança. E ali ocorre um embate que é muito mais visado pela influência do Johnny Black pelos andares de novo. Que como eu vou falar no vídeo de o que esperar sobre o Sword Art Online Progressive, o Johnny Black é muito importante. Essa influência do Johnny Black é muito importante. Ele fala, né? No primeiro andar foi ele que influenciou, no segundo foi ele, no terceiro foi ele, no quarto foi ele e no quinto tá sendo ele de novo. Ou seja, o Johnny Black ele tá perseguindo o Kirito. Ele tá criando narrativas. Nesse momento, não dá certo. A narrativa do Johnny Black não dá certo pra cima do Kibao, porque o Kirito ele consegue refutar os argumentos e consegue ter ali uma negociação com o Kibao. Mas e se um momento as coisas derem errado? Se as negociações do Kirito, o jeito dele sair, ele não conseguir se safar. Como que o Kirito vai lidar com essa situação? Fica esse mistério, né? É muito legal. E aí o Kirito ele consegue resolver. Eles sobem pro sexto andar, né? Pra pegar o teleporte pro quinto de novo, começo do quinto pra festa. E então a pressão vem sobre o Kirito e sobre a Asuna. A Asuna começa a desabafar com o Kirito. Tinha medo do que o Kirito ia fazer ali. Se o Kirito ele ia conseguir negociar de uma maneira certa ou se ele ia fazer merda. Tinha medo de perder o Kirito na luta contra o boss. E ela começa a chorar, é um desabafo dela. E é legal porque a Asuna é a pessoa que tá sob pressão desde o meio do volume. Desde o começo do volume, pra falar a verdade. A pressão só tem aumentado. Agora a pressão é diferente de Art of Stars Night. Não é a pressão de eu estou sozinha nesse mundo, o que eu vou fazer? Eu tenho que lutar. Não. Agora é a pressão de eu dependo muito desse cara, eu tenho que seguir minha vida sozinha. Esse cara não vai estar comigo pra sempre. Ele pode me abandonar ou qualquer outra coisa. Ele é realmente confiável.
milhares de conflitos foram criados na narrativa desse volume que eu já comentei nesse vídeo. Então nesse momento a Asuna ela desaba. É super normal, super humano a Asuna desabar nesse momento. É realmente muito bom. Então a gente tem o Kirito falando com a Asuna e o Kirito tendo toda a pressão pra fora, né? Quando a Asuna faz carinho no Kirito, abraça o Kirito, faz carinho nele. Naquele momento, o Kirito ele deixa tudo sair, o cansaço do corpo dele sair. Ele apenas aproveita o momento. E a mão dela nunca para de fazer carinho nela. Durante todo aquele longo tempo. E para muitas pessoas, essa é a melhor cena de Progressive. Eu concordo com essa cena ser muito boa. Ela é de fato muito fofa. Ela é muito bonita pro casal. Só que, pra mim, as melhores cenas são a cena do Kirito pegando a Asuna no colo e usando a capa de invisibilidade, ficando lá com aquela tensão. E a cena da mão, que é muito representativa. Né? Porque é quando o Kirito tá raivoso, tá mostrando o pior lado de si na sua mente. E aí a Asuna chega e acalma ele. O calor da primavera chega e acalma ele. É muito fofo, muito bonito. Então, acabamos o penúltimo capítulo com isso. E aí fica, cara, esse final é perfeito. Se terminar aqui tá perfeito, tá maravilhoso. Mas acabou? Não, meus amigos, temos mais um capítulo. E esse capítulo é um capítulo pra criar um final que incomoda a gente. Porque esse final do penúltimo capítulo é perfeito. Ele tem tudo pra gente falar que é incrível. Mas agora, o final do volume, ele é incomodativo. Porque depois de tudo tá resolvido, eles estão na festa de ano novo. O Kirito ele vai descer no castelo, e o castelo é oscilante, né? Ele tem lugares que é área segura e áreas que não são seguras. E quando ele desce, ele é confrontado por uma figura que está com uma faca encapuçada atrás dele, e o Kirito fica muito curioso para saber quem é. E ele chuta seu mestre do morte. E de fato era o mestre do morte. A pessoa que estava ali era o Paul, o príncipe do inferno, ou Prince of Hell, que aparece em Alicization, aparece em Ancrage, enfim. É a primeira aparição do Paul, que é um personagem que tem muito envolvimento com o Kirito em Alicization. Então é muito legal ele aparecer aqui, essa rivalidade meio Coringa e Batman. E é tenso, porque ali não é uma área segura onde eles estão, dentro do castelo não é. Alguns lugares do castelo sim, alguns castelos não. Então o Kirito tá ali praticamente quase indo pra morte. Porque se ele reagir, dá merda. Porque a faca ali é venenosa. E caras, é incrível como ele sai. Porque ele sai ali, dá um pulo pra fora do lugar. É atacado, mas ali não pode mais ser atacado depois que ele dá esse pulo pra uma outra parte que é uma área segura. E esse esquema de áreas seguras em Skyrim é muito bom. Nossa, é perfeito, combina demais com a tensão narrativa mostrada nesse volume. E então temos o final, que é após o Paul fugir do Kirito. As coisas não dão muito certo, o Kirito tenta até, mas o Paul ele foge, ele tenta gritar o Blue Squad, outra galera que tava ali por perto, pra ajudar ele, e ele não consegue. E aí quando o Kirito ele é solto, ele fica logo preocupado, porque se o Paul tava ali, o Morte tava também. Então o que ele faz? Sai correndo até o lugar onde estava com a Asuna e saiu pra buscar algo pra beber. E quando ele chega perto da Asuna, ele abraça ela, toda preocupada, toda com medo. A Asuna não entende nada. E ao final do livro, a Asuna dá um tapa na cara do Kirito. E acabou. Esse é o final de Scales of the Midnight. Um volume tão incrível que mostrou uma trama política e todo esse envolvimento de diferenças, esse medo, desenvolveu os personagens secundários. Muitos personagens de antes voltaram nesse volume. Foi um volume meio Avengers, muito bonitinho. E acaba com um tapa da Asuna no Kirito. E cara, isso é sensacional! Porque o volume acaba meio meia boca. E é legal porque a gente teve um volume incrível. O final não precisa ser incrível para a obra ser incrível. Entendeu? Eu acho que funciona muito bem. É um final anticlimático pra caramba. Que não apaga que o volume foi incrível. E de fato, Scales of the Midnight é uma das melhores histórias de Saw que eu já li.
Bom, pessoal, minhas impressões finais de Scales of Deep Night é meio semelhante com o que eu falei. Eu acho que é uma das melhores histórias de Saul que eu li. Eu acho que ela foi muito bem concisa no que quis contar. Ela não foi muito além. Ela é uma história que não é muito complicada, mas ela não é muito simples. Ela tem seus nuances, mas eu vejo que o autor ele soube contar uma história. E eu acho que isso é o mais importante. Saber como contar. Não ser uma história épica, sabe? Pelo menos pra mim. E eu sinto que funciona muito bem como filme. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu gostei muito do que esse livro quis dizer, né? Porque esse livro ele deu um ar de tensão a mais para Aincrad. E eu acho que tem muito potencial para se tornar uma das melhores adaptações de anime do Saul. E como livro, eu acho que ele é muito conciso. Eu acho que ele funciona bem nas abordagens. Ele é muito interessante para ler. Até quem não leu Progressive, não gosta de Progressive, dá uma chance para Esquerço, que vale a pena. É uma obra muito boa, que fala muito sobre o quanto que o potencial de Aincrad está sendo explorado sim em Progressive e está sendo uma coisa muito legal que está sendo contada aos poucos. E é isso, galera, muito obrigado por assistir mais um vídeo de análise de volume aqui no canal. Eu vou trazer cada vez mais, né, análise de arco no caso. Eu vou trazer mais envolvendo Progressive, mais envolvendo Nitharing, vou trazer lives lendo Nitharing. A próxima experiência que eu vou ter lendo Saul vai ser junto com vocês poderão acompanhar isso. Então, muito obrigado por tudo, vocês são incríveis demais. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Tchau! E até o próximo vídeo.